Eu sei que o título desse vídeo pode ser um pouco apelativo, mas não tem clickbait não. Eu realmente ganho mais de 10 mil reais por mês editando vídeos, e hoje eu quero trocar uma ideia contigo sobre como eu cheguei nesse patamar. E relaxa, não editando pra gringos como o Vitor Romão, nem fazendo aquelas animações muito rebuscadas como os vídeos do Daniel Penin. É um caminho diferente, e talvez seja esse caminho que você esteja procurando. Já são 8 anos no mercado audiovisual, e principalmente no último ano, eu fiz alguns ajustes na minha forma de trabalhar, que mudaram completamente o meu jogo. Então fica comigo até o final que eu vou te mostrar exatamente aquilo que funcionou pra mim e pode funcionar pra você. E antes de entrar nessas dicas, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sou exceção, tá? Tem muita gente ganhando bem nesse mercado. O problema é que os editores estão cometendo os mesmos erros de sempre. E são esses mesmos erros que eu cometi também por anos. A gente aprende a editar, a gente aprende as ferramentas, faz alguns cursos, mas poucos ensinam a gente a se posicionar no mercado. E cara, isso faz toda a diferença entre você ganhar 2, 3 mil ou 10 mil ou 20 mil por mês. Então vamos direto ao ponto. Essas foram as lições que mudaram completamente o meu faturamento. A primeira lição é: se você é um PJ, seja um PJ. Eu sei que essa primeira lição é quase que óbvia, mas também quase ninguém aplica. O que eu quero dizer com isso? Se o seu contrato não exige exclusividade, por que diabos você tá fazendo horário de CLT? Lembra, você não é um funcionário registrado. Cara, a obrigação de todo editor PJ é uma só: entregar o material dentro do prazo estipulado. Como você organiza o seu tempo, isso é um problema seu. Quer editar de madrugada? Beleza. Quer editar de manhã e ter a tarde livre? Ok também. Agora, é óbvio que depende muito do tipo de cliente. Tem cliente que vai precisar de você mais presente, tem reuniões, alinhamentos, mas mesmo assim não precisa ser aquele esquema engessado da CLT. E olha uma dica valiosa que eu aprendi nesses últimos anos: procure sempre por trabalhos constantes, porém mais tranquilos em termos de horário. Isso vai te dar tempo para prospectar novos clientes, para estudar, para fazer um freela extra, e é esse tempo que vai te permitir crescer. Lição número 2: sempre opte por contratos recorrentes. Cara, quando eu tomei a decisão de não pegar mais clientes avulsos e focar só em clientes recorrentes, o meu faturamento simplesmente duplicou. E honestamente, eu sempre prezei mais pela segurança. Eu nunca fui muito de ficar arriscando, sabe? Pensa comigo, quando você tem 2 ou 3 clientes recorrentes pagando 2, 3, 4 mil reais, por exemplo, você já fica com uma base sólida. Você consegue se planejar, você consegue pagar suas contas sem desespero no final do mês. E principalmente, você não perde tempo correndo atrás de um novo cliente mês a mês. Freela é legal? É claro! Dá uma renda extra todo mês? Certamente que sim. Mas freela é instável demais. Um mês você fatura, sei lá, 8 mil e no mês seguinte você fatura, sei lá, 2 mil. É uma montanha russa que te deixa sempre ansioso. Então minha dica é: construa uma base de clientes recorrentes primeiro. Depois, se você quiser e tiver tempo, aí sim você pega uns freelas extras para complementar. Terceira lição: organize o seu tempo como um profissional. Eu trabalho para 3 empresas simultaneamente e não, eu não sou workaholic. E nem trabalho 12 horas por dia. Eu escolhi muito bem esses 3 clientes. Nas entrevistas, por exemplo, eu já perguntava quantos vídeos por semana, qual é o prazo de entrega desses vídeos, tem reunião, com qual frequência, vocês têm picos de demanda em alguma época específica. Cara, você precisa saber exatamente onde tá se metendo antes de começar o trampo, porque depois que você tá dentro, já era, você se comprometeu. Eu sei que no começo a gente aceita qualquer coisa porque tá precisando de grana, mas conforme você vai crescendo, você pode e deve ser mais seletivo. Escolha clientes que se encaixam na sua rotina e não ao contrário. E outra, tenha um calendário ou uma planilha, qualquer coisa que te ajude a visualizar as suas demandas da semana. Eu particularmente uso o Trello e o ClickUp para isso. Lá eu tenho todas as minhas entregas mapeadas. Eu sei exatamente o que vai cair toda semana do mês. Isso me dá controle total sobre o meu tempo, e é uma coisa que eu conversei com os meus clientes antes de fechar o trabalho. A quarta lição, e essa daqui é crucial: o combinado não sai caro. Se na vaga tá escrito 10 vídeos por semana, não são 11. E se te entregarem 9 ou 8, amém, graças a Deus. Mas jamais aceite fazer 12, 13 ou 15 sem receber a mais por isso. O alinhamento tem que vir desde o primeiro dia, desde a entrevista, porque se você abrir espaço logo no começo, vai sofrer no meio e se desgastar à toa até o fim do contrato. Eu já passei demais por isso. Eu aceitei fazer só mais um videozinho na primeira semana, na segunda semana vieram 2, e no terceiro mês eu já tava fazendo quase que o dobro do combinado pelo mesmo preço que eu fechei. E adivinha o que aconteceu? Eu me queimei, fiquei frustrado e saí do trampo mal. Então estabeleça limites claros. Se o cliente pedir algo além do combinado, você pode até fazer, não tem problema nenhum, mas deixe claro que isso é extra e que no mês seguinte isso precisa ser ajustado ou cobrado à parte. Profissionalismo é também saber dizer não quando necessário. E pode acreditar, os clientes
respeitam isso. Eles respeitam muito mais o profissional que tem postura do que aquele que aceita tudo calado. Quinta lição, se posicione como um expert. Todo mundo hoje em dia é expert de alguma coisa. E olha, eu acredito que você que tá me assistindo agora não é um completo iniciante. Mas se for, fica aqui a dica. Se especialize em alguma área dentro da edição de vídeos. Pode ser montagem, pode ser color grading, pode ser tratamento de som, pode ser motion design, pode ser edição focada em marketing digital, pode ser conteúdo para as redes sociais, o que você quiser. Você pode entender de muitas coisas sobre edição de vídeo. E é bom entender mesmo, mas seja muito foda em uma ou duas coisas específicas. Seja a pessoa que quando alguém pensa em motion design, pensa justamente em você. Ou quando pensam, por exemplo, em edição cinematográfica, pensem em você. Pensa em mim. Porque quando você se posiciona como especialista, você consegue cobrar mais. E consegue também atrair clientes melhores, que valorizam aquela habilidade específica. E agora a lição bônus que pra mim é a mais importante de todas. Seja o profissional que você gostaria de contratar. Nenhuma escola de audiovisual ensina isso, nenhum curso de Premiere ensina isso. Mas é exatamente isso que separa o editor mediano do editor profissional. Se te passa um trabalho pra entregar no dia 15, por exemplo, entregue pronto no dia 15. Sabe qual é o maior erro que eu vejo editores cometendo? Exatamente esse. O problema com prazos. O cara deixa tudo pra última hora. Atrasa, entrega corrido, tem que fazer todos os ajustes em cima da hora. Isso queima o profissional. Se não for um caso de vida ou morte, eu entendo que esses problemas acontecem. É a sua obrigação cumprir com a sua parte do combinado. Eu tenho uma regra interna e muito pessoal. Eu sempre termino as minhas edições com pelo menos 24 horas de antecedência. Sempre. Isso me salva de qualquer imprevisto. Se caiu a internet, eu tenho tempo pra subir de outro lugar. Se precisa de algum ajuste, eu tenho tempo de fazer. E sabe o que acontece quando você é um profissional confiável? As portas se abrem, os clientes te indicam. Você fica conhecido como aquele editor que realmente entrega. E posso te falar, no mercado isso vale ouro. Essas são as 5 lições, mais uma bônus, que me fizeram sair de um patamar mediano e chegar nesses mais de 10 mil reais por mês como editor de vídeos. Não é mágica, não é sorte, não é contato. É estratégia, é posicionamento, é profissionalismo. O trabalho devolve. Eu espero de verdade que essas dicas tenham agregado muito valor pra você. Meu objetivo com esse vídeo nada mais foi do que te mostrar que sim, é plenamente possível você ser bem sucedido nessa carreira. Você só precisa tomar algumas decisões certas e se posicionar de uma forma inteligente no mercado. Se o vídeo te ajudou de alguma forma, não se esquece de se inscrever no canal. E o mais importante, me deixa um comentário falando qual dessas dicas você vai aplicar primeiro. Ou me sugere algum assunto pra gente debater no próximo vídeo. Valeu mesmo por ter assistido até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo.